Olá pessoal do canal Brasil Notícias, sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 20 de janeiro de 2020 claro. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção, nós vamos falar sobre o STF e sobre o que ele está se transformando. Presta atenção nesse título. O que estão fazendo com o STF é horripilante, escancaradamente político. Gente, o nosso STF hoje não é mais uma Suprema Corte. É uma Suprema ala partidária. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos e ficar sempre bem informado. Comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike se você não gostar do vídeo. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária para quem quiser ajudar o canal. Não esquece, dia 24 agora, às 21 horas, a nossa live política. Gente, tá bombando, conto com você. Olha só, baseado nas ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, nós podemos afirmar que esta tem cunho de um partido político. É só você fazer uma avaliação das últimas ações que o STF tem tomado. Ações contra o presidente da República, interferindo em escolhas, em medidas provisórias, em decretos, em ações, proibições de ações do governo. E se você observar mais atentamente, você vai descobrir que todas estas ações são sempre impetradas por partidos de esquerda, como PSOL, PCdoB, Rede, PV, PDT, PSB... São os partidos que geralmente estão por trás de muitas dessas ações ou de todas elas. Pelo menos no tocante às condutas adotadas, assemelhadas àquelas que os políticos brasileiros têm, e por isso a fama deste mundo afora. Sim, pois bem. Ontem, 18 de janeiro, no caso antes de ontem a matéria, Então, conta como ontem 18. Ontem, 18 de janeiro de 2021, o STF divulgou a seguinte nota de esclarecimento. Presta atenção nisso aqui, gente. Seguida de publicação nas redes sociais. Olha bem. Olha só. O primeiro ponto, eu não vou ler aqui para vocês a declaração, mas depois vocês podem entrar aqui. Eu comento ela para vocês já já. Grifa-se aqui que a decisão data do mês de abril de 2020, tá? Então, olhe, a decisão, grave essa data, 2020, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, isso, grifa-se aqui que a decisão data-se de abril de 2020. Em primeira leva de raciocínio, podemos entender que o Poder Judiciário chamou o Poder Executivo de mentiroso. Ou seja, não tem a menor cerimônia para achincalhar outro poder. O objetivo, todos nós sabemos, e a nota não leva a assinatura de nenhum dos ministros da casa. Só explicando rapidinho aqui por alto para vocês, para não ficar muito, porque senão vai ficar muito longo o vídeo se eu for comentar a nota, vou ler a nota para vocês. Essa nota aqui é uma nota desmentindo o presidente da República, tá? Aonde o presidente fala, o que o presidente Bolsonaro tem dito e o que nós também temos visto, porque ninguém é trouxa, ninguém é burro, ninguém é bobo, não. O STF está tratando o pessoal, o povo, como se o povo fosse idiota. O STF foi lá no ano passado, o que foi que eles fizeram? Deram uma canetada proibindo o presidente Bolsonaro em tomar ações relacionadas à pandemia e dando este direito a quem? A governadores e prefeitos. Vocês sabem muito bem disso. Há poucos dias atrás o STF fez a mesma coisa em relação às vacinas. Gravem isso, dando o poder a governadores e prefeitos determinar a questão da obrigatoriedade ou não da vacina. É a segunda vez que eles fazem isso, tá? Então vamos lá, para a gente continuar aqui. Essa nota é justamente desmentindo a fala do presidente, quando o presidente diz, olha, eu não posso fazer nada porque o Supremo Tribunal me proibiu. Essa nota vem dizendo o contrário, vem dizendo que eles não proibiram o presidente de fazer nada. Como se a gente fosse trouxa. Agora, o único problema, não tem assinatura de nenhum dos... Eu vou ler de novo aqui, ó. Em primeira leva de raciocínio, entendemos que o Poder Judiciário chamou o Poder Executivo de mentiroso. Presta atenção. Começa daí, o desrespeito de um poder a outro. O STF chamou o Poder Executivo, em relação a Bolsonaro, de mentiroso. Bom,
Ou seja, não tem a menor cerimônia para achincalhar outro poder, ou seja, desrespeita. A mais alta corte do país diz respeito ao executivo eleito por 57 milhões de brasileiros. Uma corte que foi eleita por corruptos. Uma corte que seus indicados que estão lá hoje foram indicados sem a menor competência ou qualificação para estar lá, pelo menos 7 deles. O objetivo todos nós sabemos. E a nota não leva assinatura de nenhum dos ministros da casa. A pergunta é, cadê a assinatura dos ministros? Ora, se o presidente Bolsonaro está mentindo, cadê a assinatura dos camaradas para comprovarem que eles estão falando a verdade e que a nota representa a fala dos ministros? Essa é uma pergunta a ser feita. Então vamos por partes para desmistificar o desmentido do STF. Poderíamos dizer, e por que não, desmistificar, afinal o alvo é conhecido popularmente como mito. Boa, essa eu gostei. Acolhendo alguns trechos da ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 672/DF, veremos que não é bem assim como quer parecer a nota do STF. A sentença proferida pelo ministro Alexandre de Moraes até começa bem ao reconhecer o respeito devido à Constituição Federal e ao presidente da República, mas, logo a seguir, no mesmo trecho, começa a trabalhar com senhões. Entretanto, porém, obediência à realidade de fatos são expressões colocadas, culminando com um retumbante respeito a determinações de governadores e prefeitos. Tem outra foto aqui né? Tem outro print para comprovar isso aqui que eu estou falando. Continua o eminente ministro, agora já chutando o pau da barraca. Desculpem a expressão, mas não sou tão romântico quanto pareço. Já determina de imediato a incompetência do poder executivo. Já determina a incompetência, ou seja, não é capaz, não pode. Né? Já determina a incompetência do poder executivo para afastar unilateralmente as decisões estaduais, distritais e municipais. Para interpretações mais amigas dos interessados, isso pode parecer que o governo pode tomar suas próprias decisões, mas na lupa percebemos que decisões federais só podem prevalecer com a aceitação ou concordância dos governantes mais abaixo na ordem republicana, ou seja, o governo federal só pode intervir se governadores e prefeitos aceitarem. Vocês compreenderam agora? Eles tentam dizer, não, o Bolsonaro pode. Não, Bolsonaro não pode. Porque para o Bolsonaro poder, governadores têm que aceitar. Isso significa que eles não vão aceitar. No mesmo trecho, reconhece que existe um conflito federativo, já levando a pá de cal para o lado do terror, quando cita evidentes riscos sociais e a saúde pública com lesão irreparável. Realmente concordo. O que vocês fizeram hoje no STF com o presidente, tem feito até agora, é irreparável mesmo. Segue o ministro em sua sanha textual, num malabarismo incomum em busca de argumentos. Aqui, ele cita a tal competência concorrente usada na nota de esclarecimento, só que aludiu o reconhecimento do direito à competência apenas aos governos estaduais, distrital e municipal. Detalhe, em letras maiúsculas. Bom, buscando discernimento, ainda na nota de esclarecimento, não há citação de que a sentença faça referência à questão do isolamento, quarentena ou distanciamento social, como quer fazer crer a narrativa da mídia, teimosamente levando ao ar essa premissa. Silogismo há de fato, na sentença, a determinação para a permissão dessas ações, no entanto, seguidas de suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais, além do termo, entre outros mecanismos, por duas vezes, que leque o ministro deu aos governantes estaduais, distrital e municipais, e a régua usada para medir a importância das medidas são, na sua origem, duvidosas.
Citar a OMS e estudos científicos desqualifica outros estudos divergentes e dá outra cutucada no governo federal ao minar palavras, de novo em maiúsculas, de nível escrachado independente de superveniência de ato federal em sentido contrário. Ou seja, o governo pode até querer, mas não vai levar, né? O seu causador faz uma acusatória. Quem lamenta no caso sou eu ou nós, os verdadeiros prejudicados. E ainda, posto isso, o mesmo blá 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 de outro trecho, causar medo, separação de poderes, competência, cita o aposentado decano Celso de Mello, grifado abaixo, para justificar a intervenção do Poder Judiciário. Aqui está a nota, né, referente à decisão do STF, que proibiu o presidente aqui, o trecho. Bom, para fechar com chave de ouro, crava uma estaca no peito do governo, novamente para que seja determinado o respeito às determinações dos governadores e do princípio da autonomia das entidades federativas. Já nas responsabilidades sobre a saúde e assistência pública e alimentar, na visão do ministro, cabe ao governo federal, sendo que aos municípios cabe a possibilidade de suplementar a legislação federal e ao estadual que couber. Legal, né? Ao governo federal colocar a mão no bolso, traduzindo. Acho que deu para vislumbrar o quanto inócua esta nota do STF, mesmo porque não é de agora que todos sabem que o governo foi realmente impedido de atuar frente à pandemia. Isso é falado e cantado aos quatro ventos no país inteiro há pelo menos 10 meses. E só agora o STF vem se pronunciar, é claro, deu merda, né? É tão somente um carranco da nota esclarecimento, travestida de seriedade inebriante aos desavisados, para tentar impor a narrativa dos que querem derrubar o governo. Literalmente isso, simples e nada mais. Não podemos deixar de citar que esse esclarecimento do STF é acreditado na imprensa com toda a pompa e circunstância além, claro, dos outros interessados, os políticos e afins. E então não é um posicionamento político partidário de ministros. E aí finaliza aqui o texto, gente. Presta atenção. A nota aqui, a matéria traz os dois pontos. Traz trechos do que foi do que o STF decidiu, né? E parte, tem a nota completa ali em cima, mas eu não vou ler para vocês, como eu falei, só uma explicação rápida, né? Parte do que foi decidido lá no ano passado, da proibição, da intervenção do presidente. Ninguém é bobo, todo mundo acompanhou isso, todo mundo sabe. E em parte traz aqui uma explicação rápida dessa nota, né, que o STF soltou aí. E o engraçado é o detalhe, né, como a própria matéria fala, 10 meses depois, né, os caras vêm dar uma explicação de algo que já vem sendo ventilado há muito tempo nas redes sociais, enfim, desde o dia que foi né? Por que eles não soltaram essa nota 2, 3 dias, 5 dias, uma semana, um mês depois? Não, deixaram para agora. Porque agora, gente, a coisa deu no furdúncio que deu. Os caras, esse é o jeito do STF reconhecer que o que eles fizeram foi errado. Só que é aquele reconhecimento onde eu jogo a culpa dos meus erros para outra pessoa. Porque, por exemplo, o governo Bolsonaro, um ponto aqui, ó, vamos dar o exemplo do Amazonas. O governo Bolsonaro queria intervenção no Amazonas. O que foi que o governador do Amazonas disse? Não. Intervenção em que? Simples, o governo federal, Bolsonaro na época, quando a crise no Amazonas começou a ficar mais pesada, o governo quis dar toda a estrutura federal na área da saúde e ajudar eles lá, né? Só que aí, claro, isso ficaria na direção do governo federal. Talvez hoje, né, as pessoas não tivessem passando por essa crise, mas o governo estadual, o que foi que ele fez? Disse não. Baseado em quê? Na regra do STF. Tipo, aqui mando eu porque o STF me deu autonomia. Você não manda aqui não porque o STF tirou a sua autonomia. Então, primeiro ponto que a gente deve observar, né? Em todos os casos onde o presidente pôde fazer a atuação, e ele o fez quando foi permitido, como por exemplo em Goiás, você tem hospitais de campanha que o governo federal mandou para lá, né? Temos problema em Goiás? Temos, mas não temos uma crise instalada como nós temos, por exemplo, em São Paulo.
O governo Bolsonaro pôde atuar em São Paulo? Não, não pôde atuar em São Paulo. O que aconteceu em São Paulo, gente? É o estado que mais morreu gente no país. Cerca de 25% da população que morreu é do estado de São Paulo. Então veja, aonde o governo pôde interferir, né, como alguns estados, que ele teve autonomia para ajudar, os estados estão bem. Agora, aonde ele foi proibido graças ao STF, os estados estão para lá de Bagdá. Veja Belém, veja o Pará. O Pará começou a entrar na crise do oxigênio também. O presidente teve autonomia para lá também? Não teve. Então, a nota que o STF traz aqui, gente, é um engana-bobo, é um enrola-trouxa. E a mídia está espalhando para todo lado aí, como se o STF estivesse desmentindo o Bolsonaro. E você, quando você lê a nota aqui, depois eu aconselho você que leia, você vai perceber que a nota trata de forma um pouco alusiva o que ela tenta passar. Ela não é muito concreta. E o pior de tudo, gente, como a gente falou aí no começo, não tem a assinatura de nenhum dos ministros do STF. Cadê os ministros do STF para validar a nota? Por que ninguém colocou o dedinho lá? Por que ninguém colocou a rubrica lá? Por que será? Porque sabem, gente, que é uma mentira cabeluda e ninguém quer... Então, tipo, vamos soltar a nota, mas ninguém assina nada. A gente só põe a nota lá, solta ela e a mídia compra a narrativa, espalha e fica por isso mesmo e o povo vai cair nessa. Só que precisaria um pouquinho mais de astúcia. Afinal de contas, o povo vem acompanhando, né? Aí agora que o Brasil entra em crise devido às ações dos caras atropelarem o que é de direito, viram agora que o presidente realmente tinha razão em todas as ações que ele decidiu, que ele poderia ter decidido, né, de acordo com o que ele pensava. Ou seja, agora vamos culpar o presidente pelos erros que nós fizemos. Só está faltando eles agora tomarem para si o que o presidente dizia que deveria ser feito e jogar no presidente aquilo que eles fizeram durante todo esse tempo, inverter os papéis. Beleza? Gente, tem muita matéria sobre esse assunto aí. Tá? Quem quiser acompanhar a nota na íntegra, entra aqui depois, leia a nota, ou peguem em outra matéria, mas leiam a nota para vocês entenderem o jogo político, como o nosso STF se transformou em uma ala literalmente partidária. E lógico, não é para menos. Você tem 7 ministros dentro do STF que nem que são apenas advogados. Desde advogados de partidos, forças sindicais, MST, o raio que o parta e porta de cadeia, como a gente sabe, né? Canal Brasil Notícias, depois a gente volta com mais informações. Fui.